E voltamos, como eu falei para vocês, agora nós vamos dar alguns conceitos para vocês. Porque como eu falei lá no começo dos vídeos, para você, mais uma vez, que não assistiu todos os vídeos, existem informações ultra importantes nesses vídeos que vocês vão ver aqui, informações adicionais, né, que vocês não vão encontrar em outros lugares. Então, eu tô tentando passar o máximo de conhecimento para vocês que eu consigo, tá? E é importante a gente saber alguns conceitos, e eu vou falar muitas palavras no hebraico. E aí a gente vai explicar cada coisa para vocês, num tempo assim, para que vocês possam digerir todas essas informações. E aí vocês vão ver o que vocês vão fazer para vocês estarem aplicando elas. Mas antes da gente entrar nesse tema aqui, eu vou falar para vocês algumas coisas que precisam ser ditas a respeito dos mandamentos, porque eu me lembrei de um questionamento que muitas pessoas que é do sistema religioso falam. A Yashua falou que não existe mais a lei e que existe só 2 mandamentos. E aí eu vou detalhar o que ele está falando aqui para vocês. Então, tem uma passagem que ele foi consultado, né, por uma pessoa que era do meio farisaico e perguntou: Rabi, qual de todos é o maior mandamento? Então as pessoas usam esse argumento aqui. Então ele falou assim, responde essa pessoa, também era obediente, observava a lei, porque ele estava sempre ali no meio dos seus. Qual que é os seus? O povo de Israel de uma forma geral também, mas ele está falando assim, quando ele fala, ele veio para os seus e os seus não receberam, não compreenderam que ele era o Mashiach que tinha que vir, não compreenderam o tempo da visitação. Então ele estava sempre no meio da classe farisaica. Então o fariseu, ele conhece tudo da lei e cumpre no detalhe a lei, tanto que ele fala: se a vossa justiça, que é, né, a sua santidade, não for maior que a dos fariseus e dos tzedaquins, que são o justo, né, o fariseu é o doutor da lei e o justo que cumpre a lei, né. Então são pessoas como eu e você que guardam o mandamento, e o fariseu é aquele que ele dedica toda a vida dele no estudo da compreensão dos mandamentos, da vontade do Eterno. Então Yashua, ele era da classe farisaica. Então ele esperava que quando ele fosse falar de Torá, eles o reconhecessem. Mas eles não o reconheceram. Alguns reconheceram, que a gente vê o caso do Nicodemo, de Nicodemos e outras pessoas que guardavam, Yosef de Arimateia, que guardavam Torá. Então, ele responde em Mateus, e todas essas passagens também se repetem em Marcos, em Lucas, tá? Em Yohanan, que é João, tá? Vocês vão ver alguns repetindo. João, ele é um livro muito espiritual. Então, quando você começa a ler João e Yohanan, tá falando muito espiritualmente, coisas assim, sobrenaturais em Yohanan. Mas você vê essa passagem aqui repetida nos outros evangelhos. Então, Yashua repete para ele explica, né? Ele é questionado qual de todos é o maior mandamento. Ele fala Shema Israel. Então, ele cita o quê? Ele cita a lei. Ouve Israel, Yahuá é teu Elohim, Yahuá é um. E amarás a Yahuá, teu Elohim, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. E o segundo é tão importante quanto esse: e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, todos os cristãos, e também é outra coisa que a gente tem que corrigir: cristão, Crista, Cristo, ele vem de Crista Romana, tá? Que é aquele, parece um moicaninho ali,
daí não tem nada a ver com o nosso Salvador, tá? Então tem que tirar esses nomes de blasfêmia, começar a retificar, a aprender a falar o nome correto do nosso Salvador e também do nosso Criador. Então ele fala assim, esses 2 mandamentos. E as pessoas acham que é simples assim o mandamento, então a gente vai ver o que Yahshua está falando aqui de fato. Então ele fala o quê? Que é o maior mandamento, resume-se nesses 2, né? Aí ele diz assim, que nesses 2 mandamentos se resumem toda a Torá e todos os profetas, né? Todos os livros da Torá e do profeta, eles estão firmados nesses 2 mandamentos. Então, quando a gente vai para os 10 mandamentos, é importante você pegar a sua Bíblia, lá para o livro de Êxodo, tá? Êxodo, capítulo 20, tá? Assim que inicia já tá os 10 mandamentos lá. Então, do que Yahshua tá falando nessa passagem? Ele fala que toda a Torá e os profetas estão firmados nesses 2 mandamentos. Ele falou de forma resumida, ele fez um resumo, mas ele está falando de tudo. Então, quando você vai lá, os mandamentos estão nesse livro, tá? Independente da Bíblia que você tem, se é Almeida atualizada, revisada, se é Bíblia Católica, Jerusalém, Bíblia Ave Maria, Bíblia Judaica, está falando a mesma coisa, tá? Não tem lá guardar domingo, tá? E dias santos que são pagãos pelo sistema religioso. Então, aqui está falando o quê? Primeiro mandamento, ele diz que ele resume toda a Torá e os profetas nesses 2 mandamentos. Então, quando você vai para o livro de Êxodo, você vai pegar do 1º, 2º, 3º e 4º mandamentos, tá? Então, isso daqui é tudo o que a pessoa deve fazer para demonstrar o amor pelo Eterno. Aqui eu coloquei Yud, Rei, Vav, Rei, que vocês já sabem que é Yahuwah. E Yahuwah é Yahshua, tá? E o segundo, ele fala, aqui eu tenho, para você demonstrar, tá? Você só consegue demonstrar se você cumprir do 1º ao 4º, tá? Aqui é um mandamento, maior de todos, tá? Então, Yahshua tá falando disso. Então, 4º. 1, 2, 3, 4. 4 na Torá existe uma gematria. Gematria é tudo que está relacionado à parte numérica, tá? 7 é a perfeição, 7 é o número do eterno, 8 é aquilo que transcende a matéria, tá? É a eternidade e também o sobrenatural de Elohim, Yahweh de Tsebaot. Então, 10 significa prova, tá? Por isso que quem aplica a prova de valendo de 0 a 10, tudo isso daqui vem dentro das escrituras do judaísmo, tá? Então, prova valendo 0 a 10, então 10 na Torá significa prova. Então, a gente tem, para você demonstrar pro Eterno que você ama Ele, você tem que cumprir os 4 primeiros mandamentos. Então, tudo que você vai falar, que você vai fazer,
para você demonstrar que você ama o Eterno, está dentro desses 4 primeiros mandamentos. E depois a gente tem tudo que você vai fazer para você demonstrar que você ama você e a seu próximo como você ama você como você ama você mesmo. Então aqui tá falando de 5º mandamento, 6º mandamento, 7º mandamento, 8º mandamento, 9º mandamento e 10º mandamento. Então, como que eu sei que eu amo o meu Eterno, o meu Criador, Criador dos céus e da terra, meu Criador, meu Salvador, meu Redentor? Como que eu consigo demonstrar? Na lei mostra. Como que você demonstra o seu amor pelo Eterno? Obedecendo o 1º, 2º, 3º e 4º mandamento. E como que você demonstra que você ama você, tá? Porque as pessoas colocam amar o próximo, depois elas. Não, primeiro você vai amar o Eterno, depois você vai amar você. Quando você amar você, conhecer você, gostar de você, saber o que você precisa melhorar em você, cuidar de você, aí você tá pronto para você amar e cuidar do próximo como você ama e cuida de você, né? Enquanto você não fizer esse caminho, você não vai conseguir. Porque se você amar o seu próximo mais do que a você, você está transgredindo o mandamento. Então você vai quebrar a cara. Em algum momento você vai ter que fazer o retorno. Então, o 2º mandamento que ele fala aqui de amar o próximo, como que você demonstra que você ama você, quer dizer, amar o próximo como a ti mesmo, mas amar você é primeiro, tá? Vem primeiro. E o 2º maior mandamento é esse, tá? Amar você e a seu próximo como você mesmo. Então, como que você ama você e a seu próximo? Cumprindo o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e o 10º mandamento. Quantos mandamentos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 é número de homem. Tudo que está relacionado com a humanidade. Tá? Homem. Então, aqui, nesses 4 primeiros, você demonstra como que você ama o Eterno, fazendo a vontade dele, porque ele pede para que você faça esses 4 mandamentos. Você cumprindo isso aqui para o Eterno, significa que você ama Iá. Então, vou pôr aqui o trigrama. Para você demonstrar esse 2º mandamento, você vai ter que cumprir todos esses daqui. Se faltar um deles, você está fora. Então, isso significa que você ama o próximo e ama você. Então, o que o Eterno está falando? Ele está falando de tudo, tá? Ele está falando que aqui. Ele está dizendo que você tem que cumprir todos os 10 mandamentos. Porque lá na tábua da lei tem o quê? Foram dadas 2 tábuas de pedras que constavam 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, não, 6, 7, 8, 9, 10 mandamentos, tá? Então, isso foi entregue ao povo de Israel por intermédio de Moshe no Monte Sinai. Então, para mim demonstrar que eu amo o Eterno, eu vou cumprir esses 4 aqui.
mandamento. E para mim demonstrar que eu amo a mim e meu próximo, eu tenho que cumprir esses 6 mandamentos aqui. Então, o que Yahshua está falando? Ele está falando da totalidade dos 10 mandamentos. Ele não veio abolir nada. E aí, desses 10 mandamentos, a gente tem lá, no decorrer dos livros da Torá, nós temos 613 mitzvot, tá? Mitzvot é mandamento no hebraico. Então, você fazendo essa conta aqui, você vai ter na gematria 6 mais 1 mais 3 igual 6 mais 1, na matemática, 6 mais 1 igual a 7, mais 3 igual a 10. Ele está falando dos 10 mandamentos sempre. Ele está falando de forma resumida, mas quem conhece a lei sabe que ele estava falando de tudo. Ele não aboliu nada. Esses 613 mandamentos, eles são um detalhe de como você vai cumprir os 10, tá? Então, tem regras ali de mandamento que é concernente à mulher, que é concernente ao homem. Então, ele destrincha como que você vai cumprir esses mandamentos no detalhe, tudo tá dentro da lei, tá? Então, isso significa 613 é o detalhe de como que você vai fazer para cumprir. Então, aqui eu tenho mitzvot direcionado, mandamento direcionado para o homem, para a mulher, para como você comprar uma terra, você vender, você fazer negócio, né, você cuidar de você. Aqui tem regras das mulheres, por exemplo, o período de Nidá, que é o período da purificação da mulher, né, como que ela vai fazer quando ela está menstruada, né, quando que ela vai poder ter relação após esse período de impureza dela. Tem todo esse detalhe. Esse é um exemplo de uma lei que está lá dentro dos mandamentos, que está desenhado para a mulher. Homem vai cumprir essa lei? Não, mas ele é um detalhamento que é o detalhe da parte que cabe para a mulher, da parte que cabe para o homem. Então, durante o período da impureza de uma mulher, que é a menstruação, que é conhecida como período de Nidá, a mulher está impura. Então, tudo que ela sentar, né, na cama que ela deitar, está impura. E ela não pode ter relação sexual durante o período da impureza dela, que é menstruação. E o homem que tiver que chegar perto durante esse período, ele vai estar impuro também. Então, vamos supor lá que eu tenho uma mulher que tem uma menstruação de 4 dias, tá? Então, a lei, ela diz que quando cessar esses 4 dias, ela vai aguardar 7 dias. Aí ela estará pura e apta para ela se relacionar com o marido dela. Então, essa é uma lei que é concernente à mulher. Então, esse 613 é o detalhamento dos mandamentos, tanto para a mulher quanto para o homem, tá? Então, aqui é um exemplo que eu dou para vocês. Então, são os 613 mitzvot. Então, é coerente isso daqui? Sim, é coerente. Por que é importante conhecer a lei? Porque a lei é a vontade do Eterno. Existe regra para tudo e tá tudo lá. Então, até inclusive a oferta que a pessoa que tem tsarat, por exemplo, CA, câncer, é uma tsarat, né? Tá relacionado com uma série de coisas, né? Doença de pele, alergia de pele, uma série de problemas que causa ferida, úlcera, tudo isso daí é lepra. Tudo isso daí é tsarat. Então, existem regras específicas para esse caso, para o tratamento desse caso, porque é um problema que ele não é só físico, ele é espiritual. E é uma contaminação, que se a pessoa persistir naquele pecado, até a casa e a roupa dela fica contaminada. E existem regras específicas e a Torá especifica
o que é que cada mandamento, como que você vai estar cumprindo no detalhe. Então agora aqui a gente vai para essa pergunta, o que é a Torá? Vocês veem eu falando a todo momento dessa palavra Torá, né? Então o que significa Torá? Torá no hebraico, ela é a vontade de Yahuwá Sevaot. Tá? Eu sempre coloco um E aqui para vocês saberem que se pronuncia Sevaot para o seu povo. E seu povo é tanto natural de Israel quanto estrangeiro. Como que o estrangeiro vai se enxertar na oliveira verdadeira que é Israel e ele vai ser distribuído nos 12 portões da Nova Yerushalayim, aceitando Yahshua, seu sacrifício único e perfeito para a remissão dos pecados e mediante a guarda de mandamentos. Aí você vai ser distribuída nos portões das 12 tribos. Então, quando a gente fala para o seu povo, significa Israel e as nações que, aceitando Yahshua e mediante a guarda da Torá, ele fala a mesma Torá terá tanto o natural quanto o estrangeiro. Então, a Torá, ela é a vontade do Eterno. Então, por isso que Yahshua fala assim, o que permanece nos meus mandamentos, né? Faz a minha vontade, permanece nos meus mandamentos. Este é aquele que me ama. Então, a vontade do Pai é a Torá. Então, Torá significa a vontade. Deixa eu pôr aqui de novo. A vontade. Deixa eu apagar. Melhor apagar. A vontade de Elohim Yahuwá Sevaot para o seu povo. Então, significa vontade do Eterno, também significa instrução. Ele dá instrução de tudo, como você procede com tudo. Porque Yahshua diz, sede perfeito, porque eu sou perfeito. Então, quando você guarda o mandamento, que é a instrução do Eterno, você anda em perfeição. Você passa a ser apartado, você passa a ser um tzadik, um justo, né? Um kadosh, um santo. Ele fala, sede santo, porque eu sou santo. Então, e o que é essa Torá? A Torá, você vai pegar a sua Bíblia, tá? Seja ela católica, Maria, né? Ou seja ela Almeida revisada. Lá na Bíblia você vai ter lá o que eles chamam de Velho Testamento, que está errado, tá? Que a lei é eterna, ela não é velha coisa nenhuma. Isso aqui é para que você não volte lá para trás, porque se você voltar lá para trás, você não vai mais para a igreja. Então, o que você conhece como Velho Testamento, tá? Lá na sua Bíblia, no Velho Testamento, você vai ter 5 livros, que é chamado também a Torá de Pentateuco. Penta significa 5, tá? Pentateuco, 5 livros, que é a coletânea de 5 livros. Quais são esses livros? São os 5 primeiros livros da Bíblia que você conhece como Gênesis. Primeiro Gênesis, segundo Êxodo, terceiro Levítico, quarto Números, quinto Deuteronômio.
Então, esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco vem de 5 livros, né? Teuco é compilado, né? Compilado de 5 livros, 5 livros. Então, Gênesis, que no hebraico é Bereshit, Êxodo, que no hebraico é Shemot, Levítico, que em hebraico é Vaikra, Números, que em hebraico é Bidmidbar, e Deuteronômio, que no hebraico é Devarim, tá? Então, esses são os 5 primeiros livros que foi dado ao povo de Israel, escritos pelo Eterno, né? E é onde que contém a vontade do Eterno, tá? Que é a instrução dele para o povo, para que eles façam a vontade do Pai e se santifiquem, tá? Então, isso daqui é Torá. Toda vez que eu tô falando de Torá, tô falando da lei, da instrução do Eterno. E aí você vai ouvir falar também de outra Taná. Aí a gente vai voltar no outro vídeo e eu vou colocar para vocês toda essa explicação aqui.